Olá! Espero que você esteja gostando do curso e aproveitando ao máximo o conteúdo. Hoje eu vou falar sobre o termo de responsabilidade e o inventário patrimonial. O que é o termo de responsabilidade? O termo de responsabilidade é o documento utilizado para formalizar a responsabilidade pelo recebimento do bem, pelo uso e o compromisso de guarda e zelo, e ressarcimento em caso de perda ou dano. É dever do titular patrimonial, ou seja, do gestor, acompanhar, orientar, promover e manter o controle dos bens sob sua responsabilidade, inclusive dos bens enviados para manutenção. De acordo com a Instrução Normativa 205 de 1988 e a Norma Operacional 2 de 2022 da Diretoria de Administração e Infraestrutura da EBSER, nenhum bem patrimonial poderá ser distribuído para uso sem a devida formalização da carga patrimonial, ou seja, sem a relação dos bens que será efetivada com o termo de responsabilidade assinado pelo responsável. Ainda de acordo com a Norma Operacional 2 de 2022 da Direx, o termo de responsabilidade deverá ser assinado no prazo máximo de 5 dias úteis, ou deverá ser informado qualquer divergência no documento. Fique atenta ao prazo. Não sendo atendido o prazo de 5 dias úteis, o material será considerado como recebido e o processo deverá ser encaminhado para a gerência ligada à unidade organizacional que recusou a assinatura no termo. A gerência deverá tomar as providências quanto à assinatura do termo ou apuração de fato disciplinar irregular. Nesse sentido, sugiro que, se receber o termo de responsabilidade, confira o material e assina o quanto antes, ou formalize caso haja divergência no termo. Isso vai evitar que você tenha problemas futuros. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o inventário patrimonial. O que é e para que serve o inventário de bens móveis permanentes? O inventário é o conjunto de procedimentos para realizar a conferência física dos bens, ou seja, é a comprovação de que aqueles bens estão em uma determinada unidade organizacional. Além da conferência física dos bens, é feita a atualização no sistema de controle patrimonial, a atualização dos termos de responsabilidade, a identificação de possíveis bens inservíveis, a conciliação do sistema de patrimônio com o CIAF, e a identificação dos bens não localizados, extraviados ou danificados. O inventário tem que ser realizado através de uma comissão, instituída pela autoridade máxima, que no nosso caso é a superintendência. A comissão não pode ser permanente e deve ser composta por membros de diferentes áreas, respeitando o princípio da segregação de funções. Vou te falar um pouquinho sobre os tipos de inventário e as suas diferenças. Nós temos 6 tipos de inventários. Nós temos o inventário geral, que é o inventário anual e obrigatório. Pelo menos uma vez ao ano tem que ser realizado o inventário geral. Ou seja, todos os bens da instituição devem ser inventariados para evidenciação e conciliação. Nós temos o inventário inicial, que é o inventário realizado quando é criada uma unidade organizacional. Fazemos a conferência dos bens que serão utilizados por essa unidade e emitimos o termo de responsabilidade para o responsável que irá assumir a unidade. Temos também o inventário de transferência de responsabilidade. Esse inventário é importantíssima a realização dele. É o processo de inventário que tem que ser realizado quando há mudança de titular patrimonial, ou seja, quando há mudança de chefia, para que possamos fazer a transferência de responsabilidade da carga patrimonial. Nesse caso, quem está sendo desvinculado da função ou cargo de confiança deve realizar a conferência junto ao novo responsável e solicitar à unidade de patrimônio que faça a mudança de responsabilidades. Temos ainda o inventário de extinção ou de transformação, que é aquele quando uma unidade organizacional será extinta. O inventário deve ser realizado junto ao responsável pela carga patrimonial e após a conferência será realizada a redistribuição dos bens e a emissão de novos termos de responsabilidade. Temos o inventário eventual, que é aquele realizado em qualquer época do ano, que
que pode ser por iniciativa do patrimônio ou para atender demanda das instâncias superiores ou de órgãos de controle, como por exemplo auditorias. E por último, nós temos o inventário rotativo, que é um procedimento de controle. Ele pode ser realizado por amostragem, porém deve ser de forma programada, para que todos os bens sejam conferidos ao longo do ano. Bom, esses são os tipos de inventário patrimonial. Te passei apenas um resumo da norma de inventário. Caso tenha ficado alguma dúvida, pause a aula, volte e assiste novamente. Lembrando que é importantíssima a leitura da norma de inventário disponível nos materiais complementares. E se ainda restar dúvidas, entre em contato comigo. Será um prazer conversarmos um pouquinho. Finalizamos nossa aula por aqui e eu te aguardo na próxima para falarmos sobre o material inservível e o desfazimento de bens públicos. Um abraço e até a próxima!